Vocês estão bem? Espero que vocês estejam incrivelmente bem. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes da Cidade, que estamos com um convidado muito especial, Leomar, que irá contar um pouco da sua vida, da sua carreira até ele chegar onde ele está hoje. Boa tarde, Wirislander, boa tarde a todos, né? Como eu disse, Wirislander, eu recebi o convite aí dessa galera que está junto aqui fazendo esse trabalho Voz da Cidade, acompanhados pelo professor, né, e orientados pelo professor Jair. E nós vamos ter um bate-papo aí, né, um pouquinho da minha vida aqui em Querência. Tá, beleza. Vamos começar pelo começo, né? Como é que o senhor chegou na cidade, se foi por indicação, se foi meio que por acaso, como é que foi o motivo que o senhor veio morar aqui em Querência? A minha história com Querência é uma história muito boa, é uma história de agradecimentos, é uma história de coisa muito bacana, assim. Eu vim para cá através da família Peretti, né, do Claudinei Peretti, da Milena Voitena, que foi uma ex-aluna minha lá no Paraná, e eles vieram para cá no ano de 2003, e eu trabalhava como voluntário do Rotary Club em Mariópolis, né, que é a minha cidade natal. E lá nós nos conhecemos, como eu era professor dos filhos do Claudinei Peretti, da Paola Peretti, que hoje ela tem a academia ali embaixo, eu esqueci o nome da academia, ali perto do Betis, né, junto com o esposo dela. E fui professor do irmão da Paola Peretti, que é o Fagner Peretti. Então a gente já se conhecia, digamos assim, pela nossa parte de trabalho profissional. E ele voltou em 2005 para pegar maquinária agrícola, porque eles têm fazendas aqui no Pingo d'Água e em outros lugares ali. E nesse dia lá na sede do Rotary, houve essa conversa entre nós lá, falando sobre a possibilidade de Querência, né? de vir para cá. No ano de 2003, teve um primo da minha esposa, chamado Adevilson Zanus, que ele veio para cá também para fazer reconhecimento de terras, para ver a possibilidade deles também vir morar aqui no Mato Grosso, aqui em Querência. Porém, devido a algumas situações que aconteceram lá, eles decidiram não vir, né? Mas a gente conhecia assim só de conversa, de roda de amigos, né? Falar sobre Querência. Nesse dia, quando a Milena me mandou o recado, que eu falei que ela me conhecia já, né? Inclusive a Milena foi professora aqui no município e agora ela voltou para a nossa cidade lá, Mariópolis. Ela trabalha na assistência social como pedagoga lá. E aí, o que aconteceu? Ela chegando aqui, ela me ligou, né, dizendo que tinha vagas para vir trabalhar aqui, né? Aqui na Estadual Querência, né, 2005, e lá onde hoje é o Nopar, onde hoje é o Cefic, tinha uma outra escola chamada Minas, que os proprietários eram de Canarana. E lá eu comecei a trabalhar, concomitante lá, né, no Minas, e aqui na Estadual Querência. Aqui eu trabalhava durante a tarde e a noite, e lá eu trabalhava pela manhã. Mais ou menos foi essa aí, digamos assim, o contexto de chegada. Mas fui muito bem recebido aqui nessa escola, né, pela equipe, pela secretária de educação na época, a Janete Thomas. Né, eu fui professor da filha dela, da Débora. Inclusive hoje ela é jornalista, jornalista de publicidade e propaganda, eu acho que lá em Goiânia. E fui muito bem recebido por digamos assim, todas as pessoas que já estavam aqui na escola, né? E depois foi só trabalhar e trabalhar muito mesmo. Entendi. Mas qual foi a primeira impressão que o senhor teve da cidade? O senhor recém chegou na cidade, qual foi a primeira impressão em si do local? Olha, quando eu imaginei vir para Querência, eu não imaginei que seria tão longe. A gente tem a noção, né? As nossas cidades lá no sul, elas são próximas umas das outras. Você vê, por exemplo, entre Mariópolis e Pato Branco são 18 quilômetros. Então é colado uma na outra. Isso. E tem cidades mais próximas ainda. Quando eu fazia faculdade,
nós andava 70 quilômetros e era longe, né? Então, nessa faculdade eu fiz em Palmas, no Paraná. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, que eu percebi que 70 quilômetros era a cidade mais próxima. Então, foi um baque, assim, para a gente nessa questão de distância. Mas em questão cultural, para mim, eu me senti em casa, porque os mesmos costumes que tinha lá na minha cidade, nós tínhamos aqui, né? Então, eu me senti em casa aqui, e fui muito bem acolhido, né? Pelo comércio local, eu também fui muito bem acolhido, né? Então, digamos assim, a gente só tem a agradecer para a querência naquela época e hoje, né? Só tem a agradecer. Mas tocando no assunto lá da faculdade que o senhor estava falando que o senhor se formou, qual que é as formações que o senhor possui? Então, a minha história é interessante, o que eu estava pensando outro dia até. Eu nunca pensei em ser professor, nunca pensei em passar, né, por sala de aula, trabalhar com pessoas, né? Foi num trabalho de escola com o professor Clodovir, ele é vivo até hoje, trabalha até hoje ainda. Ele trabalha com história, geografia, matemática, ele é um cara muito inteligente. Nem sei quantas faculdades tem, não sei se acredito eu que ainda continua estudando. Jornalismo, o cara é um crânio. E numa apresentação desses trabalhos na oitava série, que a gente fazia o tal dos seminários, o que aconteceu? Eu fui fazer a apresentação do seminário e depois que terminou a apresentação, ele falou assim para mim: você já pensou em ser professor? Eu disse: não, nunca pensei em ser professor. E aquilo ficou naquilo. E ele sempre me falando: olha, para você ser professor, você vai fazer primeiro magistério, depois você vai fazer uma faculdade, depois vai fazer uma pós-graduação. Mas eu não dei muita pelota na época, né? E aí, ele insistiu na ideia e eu fui conhecer o que era o magistério. Lá em Pato Branco, numa cidade chamada Pato Branco, numa escola chamada, num colégio chamado Premem, ou Colégio Estadual de Pato Branco. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer magistério lá. A coordenadora do curso de magistério tinha uma escola, né? Ela me contratou para ser estagiário. No mesmo ano, a professora de quarta série, ela ficou doente, e aí não tinha outro professor para colocar no lugar. A professora pediu para eu assumir a turma por um tempo. Quando a professora retornou, os alunos pediram para que eu ficasse dando aula, né? E aí digamos assim, foi um desafio muito grande, porque eu tinha que estudar todas as disciplinas, porque a gente tem que ensinar português, matemática, história, ciências, né, geografia. Então, é um apunhado de turmas assim. E eu comecei assim. Daí depois, né, eu saí dessa escola, vim para Mariópolis, trabalhei, né, na escola Padre Eduardo Machado, onde eu estudei, né, trabalhei por muitos anos lá. No primeiro ano que eu trabalhei lá, a professora Maria Bier, ela escolheu uma turma que foi, digamos assim... Difícil de lidar? Nossa, não, uma maravilha, ao contrário, uma maravilha. Pense uma turma maravilhosa, escolhida a dedo, assim, sabe? Toda a proposta pedagógica que você oferecia para eles era da melhor para excelente que saía. Então era um desafio muito gostoso. Eles não tinham disciplina, você não sabia o que era disciplina. Você sabia que era gurizada produzindo. Quando você pensava, dizia, putz, terminaram, né? Ou vou dar uma descansadinha aqui, a galera já estava na frente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A proposta que você jogasse para eles, a proposta saía de, olha, show de bola. E aí eu fui, digamos assim, gostando mais do trabalho, né? De estar sempre envolvido ali. E o que é, digamos assim, o que é a gente trabalhar com pessoas, né? E quando eu percebi que gente pode produzir muito mais além das suas potencialidades, aí eu pensei, putz, essa profissão é maravilhosa, porque você trabalha com pessoas, né? E aí que eu continuei na educação. Aí fiz faculdade, estava falando, fiz faculdade em Palmas, letras, português e inglês. Depois fiz minha pós-graduação, né, em letras e literatura. Aí depois eu acabei vindo para Mato Grosso, né, em 2005. O senhor ainda atua dentro de sala de aula, dando aula?
Não, eu não estou mais em sala de aula porque em 2010 eu fiz um concurso para técnico administrativo, no qual eu posso exercer trabalho, funções na biblioteca, né, onde que é o meu lugar de mais tempo de trabalho, que é na biblioteca, porque aliado ao trabalho na biblioteca, de fazer, digamos assim, as funções que são atribuídas ao cargo de bibliotecário, eu também atendo os adolescentes e as pessoas, enfim, quem quiser conversar sobre enneagrama e logoterapia, que é a logoterapia é o sentido da vida, do Viktor Frankl. E o enneagrama são os padrões de personalidade de como que a gente, digamos assim, entende como sujeito a estrutura da nossa personalidade. Então eu faço esses dois trabalhos. Eu faço a parte que me cabe a fazer como função de servidor público e eu faço a parte de desenvolvimento de pessoas. Além de desenvolver pessoas, desenvolver consciência para gerenciar melhor os atributos de sua personalidade e as suas emoções. É isso que eu faço. Você pode explicar um pouco mais como é que funciona o enneagrama, né, que você falou? O enneagrama, ele é uma ferramenta milenar, né? Ele foi trazido, um pouco da história, né, do enneagrama, ele foi trazido para o mundo do Ocidente por um filósofo armênio chamado Gurdjieff. O Gurdjieff, ele tinha uma curiosidade muito grande, porque ele, como filósofo, ele tinha estudado várias teorias ou várias abordagens sobre a alma humana, né? E a pergunta principal da filosofia é: qual é a vida que vale a pena ser vivida? E aí o que aconteceu? O Gurdjieff, ele já tinha visto várias abordagens, né? E ele resolveu então montar um grupo chamado os Buscadores da Verdade. E nesse grupo que ele montou, tinha vários, digamos assim, sendo um grupo multidisciplinar, tinha várias pessoas, tinha vários professores, né, vários estudiosos, pesquisadores, e eles saíram do Ocidente e foram para o Oriente para pesquisar abordagens de como, digamos assim, abordagens filosóficas mais remotas. Chegando lá, no Ocidente, ele conheceu um cara chamado Oscar Ichazo, é um chileno. E daí o que aconteceu? Eles acabaram conversando e lá nesse grupo eles conheceram o enneagrama. O enneagrama, a origem histórica dele é desde lá do tempo dos padres do deserto, né? Que era uma abordagem que os sufistas, não é surfistas, não é surfista, é sufistas, que eles herdaram, os sufistas herdaram dos padres do deserto, que era uma tradição narrativa de como que a alma humana era estruturada, né? E isso me chamou a atenção em 2008, quando eu fiz uma formação de coach pela primeira vez, né? Num desses seminários que é feito uma vez por ano, e quem trouxe esse curso para cá foi novamente a secretária de Educação da época, chamada Janice Thomas, uma profissional excelente, né? Uma pessoa com visão de futuro indescritível, né? Sempre. E aí o que aconteceu? Eu fui convocado por ela. Na verdade eu não ia fazer. Eu ia fazer o curso de português, né? Que é a minha cadeira, né? E quando eu estava na sala de português lá para fazer a formação, aí ela me chamou. Ela falou assim: viu, Leomar, eu quero que você faça aquele curso lá. Daí eu falei assim: cara, coach é técnico. Eu falei: cara, você vai querer fazer coisa de educação física? Eu sou sedentário. Eu falei: eu sou sedentário. Ela falou assim: não, eu tenho outras ideias para você. Aí o que aconteceu? Quando eu terminei, ela falou assim: assista até a hora do recreio. Depois do recreio, se você não quiser, não precisa você participar mais. O senhor se encantou, cara. Cara, show de bola. Show de bola. Quando eu pensei assim, putz, que universo bacana. Coach, ele é uma metodologia que ajuda a gente a focar em resultados. Ajuda a gente a olhar o plano A, o ponto A, o ponto B, nossos planos, nossos desejos e onde que a gente quer alcançar. Dentro do coach, né, com a Poliana, que é uma coach lá em Mato Grosso do Sul, que ela trouxe uma apostila e dentro dessa apostila tinha ferramentas. Aí, ferramentas
de abordagem, mais ou menos como o Oscar, como o nosso, digamos assim, nossos pesquisadores saíram buscar lá no Ocidente, no Oriente, desculpa, você entendeu? Então tinha várias ferramentas lá dentro. E uma dessas ferramentas era o Enneagrama. E a ideia que a Janet tinha na época era montar junto com a como é que eu dizer assim, com a proposta dela, era montar uma nova abordagem sobre, né, com os alunos, que era o coach. E nós criamos ali na Alegria do Saber, junto com a Maria Rosana, na época, que era diretora, um projeto de Enea Coach, onde eu trabalhava Enneagrama e Coach. O Enneagrama, que é essa ferramenta de conhecimento de pessoas, que é baseada em 9 padrões de comportamento, ou os 9 pecados capitais, que a gente chama de estrutura da alma, né? Então eu uni as ferramentas de coaching junto com o conhecimento do Enneagrama, que são os pecados capitais, né? E ali a gente começou, e até hoje eu não parei, né? Hoje eu atendo também lá na clínica, na Fisioclin, né? E ajudo aqui na escola, quem tiver interesse de conhecer um pouco de filosofia, né? E da abordagem da logoterapia. Isso. Mas voltando ao assunto, Leomar, sobre a cidade, teve um grande desenvolvimento na cidade quando o senhor chegou para hoje em dia, questão de saúde, de educação, do bairro, assim, o desenvolvimento em si de Querência. Teve, e como teve. Tanto a educação quanto a saúde em Querência, né? Eu, minha esposa e meu filho, tenho um filho de 12 anos. A gente nunca pôde reclamar tanto da educação, porque a gente trabalha na educação. Né? E, então, lógico, tem que sempre melhorar. Né? E a saúde também, nossa, excelente. Nós sempre fomos bem atendidos. Né? Meu filho nasceu aqui, né? No hospital aqui de Querência. A gente sempre foi muito bem conduzido, tanto pela doutora Fernanda, doutor Calil, né? A gente participava do postinho do setor E ali, pela Ruby, que é enfermeira ali, né? Sempre muito bem atendido, não tem o que dizer assim. Então, em termos de educação, cresceu-se em escolas, que aumentou-se devido aos novos bairros, né? Aos novos loteamentos. Então cresceu-se mais lá no Parque das Torres, cresceu-se aqui do lado do Bela Vista, né? Que agora está crescendo lá para o lado do Anel Viário para cima, lá perto da Luz Dreyfus, né? Então é evidente, você vê que houve essa expansão, né? Mas em termos de qualidade de educação e saúde, eu penso que sempre teve né? Sempre nós tivemos respostas legais. Tanto que eu trabalhei um tempo na assessoria pedagógica, né? E a gente sempre correndo atrás de melhorias na educação. Lá na SEMEC, né? Nós trabalhávamos junto com uma equipe lá que requisitava novas escolas, requisitava infraestrutura, né? E outras coisas. Então, sempre que não vinha de imediato, assim, né? Mas foi feita uma projeção, né, de crescimento da cidade, em termos de escolas. Hoje, acredito que esteja faltando, mas não foi por falta de planejamento. Houve planejamento, sabia-se que tinha-se uma noção do tanto que ia aumentar, né? Hoje nós estamos contando com 29 mil e poucas pessoas. Na época que eu cheguei aqui, acho que deveria ter o quê? Umas 10 mil? Não, acho que tinha menos. Eu acho que tinha menos de 10 mil. Né? Tinha o quê? Uns 8 mil pessoas. Você veja bem que em 20 anos deu um boom demográfico, né? Então, quando você chegou aqui, a cidade estava bem no começo. Né? Bem no começo. Mas não estava bem, digamos assim. Asfalto tinha aqui na Avenida Central, na Avenida Sul,
Nessa aqui, que é a Avenida Cuiabá, não tinha asfalto. Tinha asfalto da frente da igreja ali para lá, não tinha. Mais lá para baixo, ali no setor GH também não tinha asfalto. Né? Tinha asfalto mais aqui no miolo da cidade, aqui na escola. Inclusive, esse asfalto que é atrás da escola, que é a rua Adolfo Sebald, que é essa que pode passar aqui atrás da escola, quem fez o baixo-assinado junto à comunidade e aos vereadores fui eu. Para poder fazer fazer o asfalto aqui. A parte de trás da escola aqui. E a parte da travessa entre as duas escolas. Então, fui eu que fiz um baixo-assinado dos vereadores ali para a gente conseguir esse asfalto ali, porque não tinha asfalto na época. Né? Então, em termos assim de saúde, educação, a parte de infraestrutura, lógico, eu acredito que como tem muita gente, tem muitas opiniões. Mas, no caso, nós que estamos aqui há 20 anos, a gente percebeu que nunca houve assim, um desleixo total. Sempre teve, digamos assim, lógico, tem dias que vai mal das pernas, tem dias que mas sempre teve um padrão, digamos assim, mais ou menos para você dizer assim, dentro da média, para nunca se sentir, como você assim, desprotegido, né? Principalmente, não sei se é porque a gente já trabalha na educação, conhece os médicos, né? Conhecia na época, hoje eu não conheço mais, né? Porque já são um monte de pessoas, né? Mas sempre, questão do postinho de saúde ali, a gente sempre muito bem atendido, tanto pela enfermeira quanto médico, muito bem acolhido também. Então, não tem. Então, nesse sentido aí, digamos assim, a média é da média para cima. O que o senhor acha que, pelo menos na sua visão aqui na cidade, que tinha que dar uma melhorada, o pessoal tinha que focar mais naquela área para poder ter uma melhora aqui da região? Bom, o ser humano, ele tem sempre algo digamos assim, a fazer uma crítica. Lembrando que crítica não é só você falar blá 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 e uma apresentação do site. A crítica precisa vir acompanhada de uma solução plausível. Só criticar e blá 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 não adianta. Então, o que eu penso que, digamos assim, para querer ficar melhor, poderia isso acontecer? Eu acho que nós poderíamos se investir numa educação de trânsito melhor, porque o nosso trânsito ele tem uma característica, digamos assim, atípica de algumas cidades. Tipo assim, muitas pessoas elas atravessam o lugar errado, fazem ultrapassagem por mão que não é adequada, né? Tanto, digamos assim, o motorista do veículo quanto o motorista de moto, às vezes andam numa velocidade um pouco alta, né, dentro da cidade. E também, além do trânsito, eu acredito que nós deveríamos melhorar mais como população, no geral, né, não só na questão de administração, né? Nós deveríamos cuidar um pouco mais dos nossos lixos, né? Para a gente ter uma cidade um pouquinho mais limpa. Então, se a gente conseguisse essas duas coisas, ter um trânsito mais organizado, porque a gente tem muito acidente de trânsito aqui, e ao mesmo tempo a gente conseguisse fazer com que a população tivesse uma educação sustentável, a gente conseguiria ter um lugar melhor para viver. Disso eu tenho certeza. Um trânsito organizado em uma cidade mais limpa, que não dependesse apenas do sistema digamos, da administração, a gente conseguiria ter mais, digamos assim, um pouco mais de qualidade de vida. Qualidade de vida melhor. Mas para finalizar, qual é a mensagem que eu gostaria de passar para os nossos espectadores, telespectadores? Olha, diante do que eu tenho pesquisado, experienciado, a mensagem que eu queria deixar para todos, digamos, inclusive para meu filho, para minha família, é que uma vida que vale a pena ser vivida, ela é uma vida onde tem qualidade de vida, né? Onde a gente perpassa por alguns assuntos que a gente conversou aqui, né? Educação do trânsito, limpeza da cidade, mas o fundamental, uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida conduzida pela razão, pela inteligência, né?
organizando-se diante das nossas emoções, dos nossos pecados capitais, dos nossos vícios. Então, onde a gente tem essa ordenação, onde nós temos esse discernimento, a gente vai conseguir gerenciar melhor nossas emoções e como consequência, a gente tendo uma vida mais ordenada, né, conduzida pelas virtudes e a inteligência, a gente vai conseguir ter pelo menos um pouquinho do que a gente chama de vida de qualidade. Essa seria a minha mensagem. Emoção, virtude e conhecimento. Mas a gente agradece pela presença do senhor, por ter tirado um tempo aqui para participar com nós. Agradeço bastante também a presença do pessoal que está aqui trabalhando comigo. E é isso aí.